Eu aposto que você já ouviu falar de um tal de Elon Musk, o empresário e filantropo que disputa o título de homem mais rico do mundo ao lado de Jeff Bezos. E se eu te falasse que durante a história, algumas pessoas fizeram com que a fortuna de Elon Musk parecesse troco de bala? Quer saber como? Bem-vindo ao universo luxuoso. Hoje vamos te mostrar quem são os 10 maiores bilionários e até trilionários da história, e todas as suas riquezas. É importante dizer que, tratando-se de pessoas que viveram há anos atrás, com a economia e fortunas variadas, determinar o patrimônio dessas pessoas se torna uma tarefa muito complicada. Por isso, trabalharemos com estimativa. Vamos ver como eles adquiriram essa fortuna e como a usam. Número 10. Osman Ali Khan, 236 bilhões de dólares. Um dos nomes mais recentes dessa lista. Osman viveu durante o século XIX e XX e foi o último Nizam de Hyderabad, na Índia. Nizam era o último título dado aos soberanos do estado de Hyderabad. Para você ter uma noção, Osman Ali Khan foi considerado o homem mais rico do mundo pela famosa revista Time no ano de 1937 e chamava a atenção por usar um diamante de Jacob, quinto maior diamante polido do planeta, como peso para papel em sua sala. Número 9. Nikolai Romanov, ou Nicolas II da Rússia. 300 bilhões de dólares. O monarca foi o último imperador da Rússia, rei da Polônia e grão-duque da Finlândia, considerado por muitos e até por ele mesmo um governador incompetente. Nikolai gastava rios de dinheiro e é um dos bilionários mais egoístas dessa lista. Sua cerimônia de coroação foi a mais cara de toda a história da Rússia. Número 8. Andrew Carnegie, 337 bilhões de dólares. Nascido na Escócia, o empresário foi o principal figurante de expansão da indústria siderúrgica nos Estados Unidos. No entanto, depois de ter acumulado cerca de 337 bilhões de dólares, Andrew escreveu o livro The Gospel of Wealth, e nos últimos momentos de sua vida doou 90% das riquezas para instituições de caridade e outros projetos filantrópicos. Assim como explicou em sua famosa frase, o homem que morre rico, morre desgraçado, Carnegie Hall, uma das mais famosas salas de espetáculo do mundo, situada em Nova York, foi feita com seu dinheiro. Número 7. John D. Rockefeller, 400 bilhões de dólares. O americano mais rico de todos os tempos, John D. Rockefeller, um dos nomes mais famosos dessa lista, começou no ramo de petróleo ainda jovem e em apenas 2 anos tinha a maior refinaria na área. Em 1870, comprou a Stanford Oil Company e depois disso começou a comprar e engolir todos os competidores, assim monopolizando o mercado petroleiro. Já em 1978, Rockefeller controlava 90% das refinarias americanas. Depois disso, sua fortuna subiu como um foguete e ele começou a possuir 2% da economia dos Estados Unidos. Em 1882, ele fundou a Stanford Oil Trust, a primeira empresa nesse formato do mundo, que acabou em um problema gigantesco para Rockefeller, onde a empresa foi considerada monopólio e acabou dando origem à Lei Trust, uma lei que condenava essa prática. Número 6. Mansa Musa, 400 a 500 bilhões de dólares. Considerado por muitos o homem mais rico e próspero da história, Mansa Musa tinha uma fortuna tão grande que os historiadores não sabem ao certo quanto o imperador Mali possuía. Com o apelido de Rei dos Reis, Mansa acumulava tanto patrimônio por conta da quantidade de ouro que havia em Mali que é praticamente impossível de mensurar. E não é força de expressão. Economistas e historiadores nunca chegam a um consenso sobre a quantia, que com certeza passaria dos trilhões de dólares. Em uma época em que o ouro e metais preciosos eram altamente valiosos, existe uma história curiosa sobre ele que diz que o Mansa fez uma grande viagem pela América e enquanto ele passava por esses lugares, ele ia distribuindo ouro para as pessoas, assim desbalanceando a economia e inflação do local, fazendo com que ele tivesse que comprar os ativos novamente para rebalancear a economia local das cidades. Número 5. Rei Salomão, 2 trilhões de dólares. A Bíblia afirma que o rei Salomão tinha uma fortuna que humilhava o patrimônio de toda e qualquer pessoa que viveu antes dele, o que o tornava um homem mais rico do mundo. Ele recebia 25 toneladas de ouro anualmente e isso não inclui os rendimentos provenientes de negócios, comércios, nem os tributos anuais que eram pagos a ele por todos os reis governantes da Arábia. O trono do rei Salomão era revestido por puro ouro e marfim. Seu palácio tinha 6 escadas, 2 estátuas de leão branco de ouro maciço. 2 estátuas de leões maiores ficavam ao lado do trono. Todas as taças e artigos de uso domésticos no palácio do rei eram de ouro puro.
que durante os anos de seu reinado em Jerusalém, sua imensa fortuna causou uma desvalorização da prata, que passou a ser considerado de pouco valor e tão comum como rochas. Logo, nada no Palácio de Salomão era feito de prata. O mesmo foi observado na desvalorização de madeira de cetro, que na época era considerado de grande valor. Número 4. Augusto César. 4,6 trilhões de dólares. Não apenas Augusto César estava no comando do Império Romano, que respondia por 25 a 30% da produção econômica mundial, mas de acordo com o professor de História da Universidade de Stanford, Ian Morris, Augusto chegou a ostentar uma riqueza pessoal equivalente a 1/5 da economia de seu império. Essa fortuna seria equivalente a cerca de 4,6 trilhões de dólares por um tempo, acrescenta Morris. Augusto possui pessoalmente todo o Egito. Isso, sem dúvida, não é uma conquista fácil de superar. Número 3. Akbar, o Grande. 21 trilhão de dólares. Um descendente direto do número 1 da nossa lista, Akbar foi reconhecido pelo estilo de vida e pelas obras de arte. Esse imperador conquistou centenas de milhares de quilômetros de terra e dominou boa parte do subcontinente indiano. Ele governou o famoso Império Mongol de 1556 até 1605 e controlava cerca de 25% do PIB mundial da época, o que permitiu que ele acumulasse uma fortuna de 21 trilhões de dólares. Akbar I é lembrado pelos historiadores por governar um império exímio em extrair riqueza da população. Número 2. Imperador Shenzong. Foi um dos impérios economicamente mais poderosos de todos os tempos. O imperador Shenzong da China é um forte candidato ao homem mais rico que já existiu. É possível que ele tivesse o maior patrimônio líquido de todos os tempos. É difícil, no entanto, separar sua riqueza pessoal da de seu país. De acordo com o professor Ronald A. Edwards, o historiador econômico chinês da dinastia Song da Universidade de Tamkang, a nação foi responsável por 25 a 30% do PIB mundial durante seu pico. A riqueza do império veio de suas inovações tecnológicas e extrema habilidade na colheita de impostos. O professor também observou que o governo era altamente centralizado, o que significa que o imperador detinha um enorme controle sobre a economia, deixando claro a dificuldade do governo da época de separar o privado do público. Número 1. Genghis Khan. 100 trilhões de dólares. Liderando o segundo maior império da história, o Mongol, se viveu entre 1162 a 1227. Ele foi um dos líderes mais prósperos e assustadores da história. As estimativas de patrimônio líquido para ele estão por toda parte, mas alguns historiadores estimam que o valor moderno de sua fortuna chega na casa dos centenas de trilhões de dólares. Genghis Khan tinha uma quantidade extrema de terras que ocupavam uma larga parte da grande riqueza pessoal. Portanto, é difícil mensurar o tamanho da fortuna numericamente. Ele é citado por muitos estudiosos como o líder militar mais bem-sucedido de todos os tempos. Isso porque ele conquistou grande parte da Ásia, incluindo o que é hoje a China, Rússia, Mongólia, Cazaquistão e parte da Europa. Ficou famoso por realizar esses feitos com brutalidade e táticas cruéis de guerra. Se fosse para você apostar que uma pessoa dos dias de hoje entraria nessa lista, quem você apostaria? Deixe nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho, porque só assim você vai receber novos vídeos do canal. Esse é o Universo Luxuoso. E até o próximo vídeo.